Deus abençoe. Permaneça em pé ainda mais um pouquinho, por favor. Por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 137. Enquanto vocês abrem, eu gostaria de agradecer ao Senhor, a liderança aqui, dos jovens do Santa Emília. Muito bom estar com vocês. Também uma honra poder receber a oração do homem de Deus que eu admiro, nosso pastor Manuel Vicente. Sempre muito bom estar cooperando com ele. A última vez que nos vimos fora da sede, né, pastor? Foi ali no Célia, né? O senhor estava dirigindo o Célia. Foi uma noite muito edificante, no qual o Senhor nos visitou. E eu estive aqui a última vez com vocês, ainda era o pastor Alexandre, tem um tempinho já, né? Agora, por conta dos nossos compromissos com a igreja local, a gente não dava para sair muito, né? Mas agora nós vamos nos ver bastante, para a glória de Deus. Muito obrigado. Salmo 137 diz assim o texto: junto aos rios da Babilônia, ali nós nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio de lá, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Como cantaremos uma canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apega-se minha língua ao paladar. Se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobre-a, descobre-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu pagastes a nós. Feliz aquele que pagar os teus filhos e der com ele nas pedras. Por favor, pode se assentar? Rapidamente, antes de nós entrarmos na mensagem, dia 15 agora, domingo do mês de agosto, nós vamos ter a primeira reunião de líderes na sede após pandemia, né? Então a gente conta com a liderança aqui local. O pastor Alexandre vai estar nos dando um direcionamento para esse segundo semestre. Tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. E no quarto sábado nós temos o Conecta na sede, que é um culto de jovens, o qual com certeza Deus se fará presente no nosso meio. Já tem sido divulgado algum vídeo no campo. Quem vai estar pregando nesse dia é o pastor Hernandes Dias Lopes, da nossa sede. Então nós vamos estar dando aqui para a liderança um link, e os jovens vão estar se inscrevendo por conta da pandemia ainda, com todas as restrições, para que a gente possa adorar a Deus com segurança, amém? Salmo 137. Meus irmãos, o Salmo 137 é o salmo escrito por um levita. E esse levita, ele trabalhava para Davi na sua juventude. Nós bem sabemos que Davi era um homem, um rei, muito alegre e muito cheio da presença de Deus. Eu costumo brincar que Davi tinha um pé na Assembleia de Deus, né? Que se tivesse Assembleia de Deus na época de Davi, ele com certeza seria um rei pentecostal. Porque pensa num rei que gostava de adorar a Deus. Pensa num rei que desde a sua juventude, o prazer de Davi era dedilhar as suas harpas em adoração ao Senhor. Todos aqueles que estavam próximos de Davi gostavam de ouvir a sua melodia, não só porque Davi tocava bem, mas porque Davi fazia aquilo para louvor e adoração do nome do Senhor. Oxalá nós, jovens e homens e mulheres de Deus, em tudo que façamos na nossa vida, possa ser única e exclusivamente para a adoração do nosso Senhor. O nosso diferencial como igreja e como jovens cheios do Espírito Santo precisa ser um diferencial conhecido como: olha, ali vai um jovem, ali vai uma jovem, ali vai um obreiro, uma mulher de Deus que é cheia do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus nos faz levar a vida com uma leveza extraordinária, nos faz levar a vida sabendo que o Senhor, aquele que está sentado no seu alto sublime trono,
cuida de nossa vida em todos os seus mínimos detalhes. Deus tem cuidado de nós, como já foi dito aqui pelo presbítero Marcos, que em plena pandemia, qual o Senhor levou tantos homens de Deus, mas ainda assim Deus nos escolheu para que estivéssemos aqui hoje com louvor e adoração, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Davi tinha essa consciência, quando ele escreve o Salmo 23, ele diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você está aqui esta noite reunido em adoração e comunidade da Igreja de Santa Emília, os visitantes, os irmãos locais soberbos, porque quem nos motivou a estar aqui hoje foi única e exclusivamente a presença do Espírito Santo que habita no meu e no seu coração. Nós adentramos por essas portas e já sentimos a glória de Deus que nos acompanhou no trajeto para a igreja. Por quê? Porque nós adentramos aqui com o único pensamento: hoje eu irei entregar o meu louvor ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós somos privilegiados. Deus nos escolheu para estar aqui, Deus nos trouxe para estar aqui, e se estamos aqui, vamos fazer isso com racionalidade, mas também com muito glória a Deus e com muito aleluia, porque o Senhor merece a minha e a sua adoração. Davi, ele se incomodava com o silêncio, e quando ele vai dar uma volta no tabernáculo, no início de seu reinado, ele vê que os levitas faziam trabalho em silêncio, e nós vamos ver isso nos livros de crônica, nos livros de reis, que Davi institui o louvor agora no tabernáculo. Ele pede para que os levitas agora entrassem com louvor e adoração ao fazer o serviço da casa de Deus. Davi fala: olha, vamos introduzir um pouco de louvor, vamos introduzir um pouco de adoração, porque vocês sabem que quando eu trouxe a arca de volta da casa de Obed-Edom, eu vim adorando e exaltando ao nome do Senhor. Pensa, um rei agora da nação de Israel, vindo dançando alegre, porque está trazendo de volta a presença de Deus que outrora foi roubada da casa do Senhor. Olha que ironia, o templo perdeu a arca e ficou sem a presença, mas agora Deus instrui o seu ungido, traz a arca de volta, e ele, sabendo que a adoração voltou para o seu lugar de origem, ele volta adorando ao nome do Senhor. Nós não perdemos como o tabernáculo perdeu a presença, por isso que nós nos alegramos, porque a presença de Deus jamais deixará o nosso coração. A gente enfrenta luta, a gente enfrenta adversidade, problemas terríveis, às vezes um estresse danado no trabalho, às vezes a gente vem doente para a igreja, não é verdade, meus irmãos? E hoje você não pode ficar gripado, porque você já está com o tal do Covid, né? Ficou gripado, alguém já quer ficar longe, porque olha, cuidado. Mas amém, nós estamos aqui por quê? Porque mesmo enfrentando lutas, a presença de Deus não saiu do nosso coração. Por isso, minha irmã, meu jovem que está aqui, você vai entender que às vezes você está na sua casa e você coloca aquele louvor lá no rádio, você coloca agora, né, eu ia falar DVD, mas está antigo demais DVD, né? Você coloca no celular, você coloca no Bluetooth, numa caixinha de som, e você começa a sentir uma coisa, um arrepio que só assembleiano sente, não é? Aquele arrepio que vem da cabeça até os pés, e você fala: oh, que coisa gostosa! Que presença bendita, porque o Espírito Santo está no nosso meio, e isso é muito bom. E Davi institui o louvor, e os levitas começam agora a apresentar o seu serviço no tabernáculo em louvor e adoração a Deus. E esse levita do Salmo 137, muito novinho, viu a construção do templo de Salomão, viu grandes coisas acontecerem, viu a graça e a glória, a nuvem do
Senhor ao entrar sobre o templo, presenciou coisas maravilhosas, presenciou viver momentos incríveis na presença de Deus, mas ele também presenciou algo terrível. Ele presenciou o templo ser destruído, e ele presenciou a sua família ser morta, e ele ser levado cativo para a Babilônia. E ele envelhecendo na Babilônia, ele envelhecendo em terra estranha, ele envelhecendo longe de casa, e o pior, para ele, envelhecer longe da presença de Deus, envelhecer só com as lembranças de como era gostoso, de como era maravilhoso poder entrar dentro do templo e sentir a glória de Deus. Agora ele está na Babilônia, e ele presencia todo o projeto de cativeiro, e tem um privilégio ainda de velhinho poder voltar para a sua terra, após um homem usado por Deus chamado Ciro vencer Babilônia e levar de volta os israelitas para a sua terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos, a nossa vida é feita de processos. A nossa vida é feita de caminhos, muitas vezes difíceis, mas uma coisa não pode se ausentar da nossa vida: a lembrança de que nós temos a presença de Deus, independente do que aconteça. Deus jamais deixará de nos abençoar. Mesmo o levita saindo de sua terra e indo para uma terra estranha, Deus ainda se fazia presente dentro do coração daquele levita. A gente pode sair daqui da igreja após o final do culto e ir para os nossos lares, mas sabe o que vai acontecer? A presença de Deus vai te acompanhar até o seu lar. Amanhã eu vou para a EBD. A presença de Deus vem comigo para a escola bíblica dominical. Aleluia. Eu vou sair da escola dominical e vou almoçar com a minha família. Sabe o que vai acontecer? A presença de Deus vai continuar comigo até a minha casa. Marcos, nós vamos nos reunir amanhã no culto da família, à noite, e nós vamos sentir esta presença bendita, porque ela continuará nos acompanhando. Na segunda-feira nós vamos acordar num frio danado, vamos pegar um carro, ou entrar dentro do ônibus, ou você igual eu, vai de bicicleta para o serviço, coisa boa também, nesse frio. Mas sabe o que vai acontecer? Mesmo na bicicleta, mesmo no carro, mesmo no ônibus, você vai ouvir um louvor, vai sentir vontade de chorar, você vai ver um amigo, vai sentir vontade de abraçar, de cumprimentar, de estar perto. Você vai lembrar que terça-feira tem culto e você vai querer vir para cá. Por quê, meus irmãos? Porque a presença do Espírito Santo, ela é viva em nosso meio. O levita jamais esqueceu. E quando ele volta para a sua terra, ele vai escrever o Salmo 137, depois de uma vida terrível na Babilônia. Aí ele vai deixar alguns relatos, algumas lições para nós. Veja que ele começa dizendo: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Eu não sei que mistério é esse que tem esses rios da Babilônia, né? Mas Ezequiel via visões desses rios da Babilônia. Os levitas, quando se assentavam ali, Marcos, eles tinham reflexões do que Deus fazia na vida deles. Quem está próximo dos rios, próximos das águas, a Bíblia nos deixa bem claro que uma das manifestações do Espírito Santo na Bíblia é a água. E há uma revelação de Deus para nós aqui nesta noite. Não tem como estar perto do Espírito Santo e se esquecer das maravilhas que Ele fez na nossa vida, meus irmãos. Estando próximo do Espírito Santo e cheio da presença dEle, a gente vai se lembrar de um parente que foi curado, de alguém que foi liberto, do dia que eu aceitei a Jesus, de como a minha vida foi transformada nesse processo na casa de Deus. Nós vamos lembrar do nosso batismo, nós vamos lembrar do dia que nós recebemos o dom do batismo com o Espírito Santo, o qual o pastor falava: vem aqui na frente que eu vou orar por vocês. Aí ungia a nossa cabeça e a gente era cheio da graça e da glória, voltava para casa alegre e contente. Sabe o que promove isso? É a presença, porque nós estamos perto da presença de Deus. E o
o levita, ele falou, nós chorávamos por quê? Porque nós nos lembrávamos de Sião. Aí vai dizer o seguinte, sobre os salgueiros que há no meio de lá, penduramos as nossas harpas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Algo de Deus para a sua vida. O levita está dizendo, lá naquelas margens daquele rio, tinha os pés de salgueiro, né? Sabe na onde que tem pé de salgueiro hoje? Você não vai acreditar. Ali na beira do rio Tietê. É cheio de pé de salgueiro ali. Você acredita nisso? É. Na Babilônia era assim. Tinha próximo das águas os pés de salgueiro. Aí o levita pegou a harpa dele e pendurou lá. E ficava olhando aquele instrumento que servia para que ele adorasse a Deus e que a glória de Deus se manifestasse. Agora estava pendurado no salgueiro. Deixa eu dizer para você uma coisa. Essa pandemia não tem o poder de colocar o nosso talento pendurado no salgueiro. Em nome de Jesus, tira do salgueiro esta noite aquilo que você pendurou lá, porque o Senhor quer te usar na casa do Senhor. Nós temos que entrar com ousadia, falar, Senhor, eu estou tirando a minha ferramenta do salgueiro, porque eu quero batalhar mais uma vez na sua presença. Eu quero ser usado, Senhor, por Ti. Quantos de nós, meus irmãos, e isso não é exclusividade daqui, é um negócio que aconteceu em todos os ministérios, em todos os lugares. Pessoas se aproveitaram da pandemia para massacrar a igreja, para dizer que olha que pastor maluco, está vindo na igreja aqui na pandemia. Não foi assim? Quantos obreiros não foram massacrados e judiados ideologicamente? Mas Deus ainda estava no meio, nos guardando. E veja, mesmo na pandemia, a gente sentia a graça e a glória de Jesus. Meus irmãos, eu fui um dos que participou lá no Primavera das lives. Era eu, que sou o secretário da igreja, o co-pastor e o pastor. A gente pregava lá como se a igreja estivesse cheia. E a gente sentia a graça de Deus de uma maneira tão forte e tão grande na nossa vida, que alguém chamava a gente no WhatsApp e falava, rapaz, parecia que eu estava no culto. A gente na nossa casa, o pessoal dizendo, se tranca, o negócio está difícil. Mas, vem cá, faltou a presença de Deus para nós? O alimento faltou na nossa mesa. Veja, a gente pode ter. Eu fui uma das pessoas que fui contaminado com Covid, fiquei mal bastante dentro de casa, mas deixa eu dizer uma coisa: a presença de Deus estava lá comigo, me guardando. No Primavera, a gente tem uma irmã, a Stephanie sabe, a irmã perdeu a filha de 32 anos na quarta-feira, e no sábado, o diácono Luiz também. E nós estávamos no velório dela e foi um negócio assim, surreal o que aconteceu. A máquina abria ali e jogava o caixão, enterrava. 10 minutos, pastor, faz uma oração. E tchau. Sem velório, sem nada. E quando essa irmã teve oportunidade na igreja, ela disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A irmã está trabalhando lá como dirigente de círculo de oração. E o filho dela, até agora, era líder da mocidade e líder do grupo de louvor. O que é isso? O que nos motiva a estar aqui no momento de luto, de prova? É a presença de Deus. É a presença do Espírito. E Deus está dizendo para nós, não pendura a harpa no salgueiro não. Não fica olhando para o seu talento pendurado. Pega ele e Deus não tem culpa das coisas que estão acontecendo, não é verdade? Deus está atemporal do que está acontecendo. E muito ao contrário do que algumas pessoas pensam, Deus tem cuidado de nós e guardado a nossa vida. Glória a Deus. Mas veja que o levita, para pendurar a harpa dele lá, tinha um motivo. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que alegássemos a eles, dizendo, canta-nos uma canção de Sião. Além de eles estarem em terra estranha, em cativeiro, sofrendo um cipó danado, sofrendo lutas terríveis, ainda tinha gente zombando, dizia, sabe essa harpa que está pendurada aí? Tira ela.
toca para nós uma canção daquelas que vocês tocavam lá em Jerusalém, sabe? Daquelas canções que vocês cantavam lá no templo, que as nações vizinhas ficavam sabendo da cantoria de vocês, daquelas loucuras de vocês lá. As nações vizinhas ficavam sabendo. Então foi o seguinte: a gente vai se embebedar aqui, aí vocês vão tirar a harpa do salgueiro, e vocês vão tocar uma música para nós, para a gente se alegrar, dançar aqui e poder se divertir. Olha só o que o levita vai dizer: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui: o que é nosso pertence a nós, crentes na pessoa bendita de Jesus. Presença do Espírito Santo, desculpa, não quer dizer nada com a vida de mundano. Esse assunto é nosso. Presença de Deus, irmão, está fazendo exceção de pessoa? Não. A Bíblia é clara em dizer que, o Romanos capítulo 6, versículo 18, vai dizer que eu, aceitando a Jesus, entregando a minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem testificar no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ou seja, esse negócio da presença de Deus é só para quem é doido mesmo. Apóstolo Paulo vai dizer: a palavra de Deus é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Alguém pode estar zombando aí fora, alguém pode estar falando: não, um bando de doido, pela pandemia enchendo uma igreja. E enquanto isso eles estão enchendo o bar, indo para balada, usando droga. Eu não estou nem aí para o que eles vão dizer. Eu estou aqui me preocupando com a graça de Deus, com a presença de Deus, e de me alegrar aqui com vocês na presença do Espírito Santo. Diziam: ó, pega a água. Aí ele vai dizer: não, negativo. O que é meu, o que é do Senhor é do Senhor, e eu jamais usaria o que Deus me deu para alegrar vocês. Não. Olha o que ele vai dizer: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se esqueça a minha direita e a sua destreza. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se eu me esquecer do que o Senhor fez, se eu me esquecer de tudo que o Senhor fez, e se for para mim tocar harpa para vocês de terra estranha, pode arrancar meu braço. O braço que eu uso para adoração, para tocar harpa, pode ser arrancado. Eu não estou nem aí. Arranca meu braço. Eu não vou fazer isso. O que é de Deus é de Deus. O que Deus me deu para a adoração dele é dele. E ele diz ainda: ó, se eu não me lembrar de ti, apega-se a minha língua do meu paladar, ou seja, seja arrancada a minha língua, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Será que nós temos condições de dizer: Senhor, se não for para te adorar, Senhor, se a minha vida não for para o seu louvor, Senhor, se não for para estar na tua presença, leva a minha vida. Eu entrei na igreja, pastor Manuel Vicente, e tem um irmão bem dozinho lá, e domingo eu me comovi com a oração dele, mano, pastor, bem dozinho, e eu fui para a consagração e ele estava lá, bichinho. Eu cheguei 8h30, ele tinha chegado 8 horas, chegou antes de mim, e ele lá orando. Aí eu ajoelhei, aí ele dizia assim na oração dele: Senhor, se for para mim te largar, me leva antes disso acontecer. Velhinho já, dizer: Senhor, se for para me deixar a sua presença, me leva, Senhor, porque melhor é estar na tua presença. Meus irmãos, melhor é estar na presença de Deus. O meu talento, Deus, use ele para o benefício da sua glória. Senhor, a minha vida, eis-me aqui, né? Como Isaías disse, Isaías, depois de contemplar aquela visão de Isaías 6, de ver o alto sublime trono, Deus disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vi, parece que foi de propósito, mano, Deus dizer, entre o Pai, o Filho e o Espírito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Depois de contemplar a sua glória, depois de contemplar a sua graça, eis-me aqui, Senhor.
pregar, eu não sei cantar, eu só sei vir para a igreja e sentar aqui e ficar no meu lugar. Meu irmão, o dia que você não vem aqui, o pastor sente sua falta. Mesmo que você se sinta o menor da casa de Deus, você tem uma utilidade tremenda para o reino de Deus. Aleluia. Perguntaram para Jesus: quem é o maior dos profetas? Aí Jesus diz assim, presbítero Marcos: João Batista, ele é o maior dos profetas, ele é o preparador do caminho, ele iria preparar os meus caminhos. Aí alguém disse: olha, João Batista, o maior dos profetas. Aí sabe o que Jesus disse? Quando eles pensaram que agora era para João Batista, ele falou: só que tem uma coisa, o menor da casa de meu pai é maior do que João Batista. Quem é o maior dos profetas, Jesus? É João Batista. Mas o menorzinho, aquele inferior, aquele que ninguém vê, ele é maior do que João Batista. Porque na presença de Deus nós estamos todos em igualdade, todos adoradores, dependentes da presença do Espírito Santo. Então não se menospreze, você é filho e filha de Deus e tem coisa boa para você na presença de Jesus. Eu não sou de fazer isso não, meu irmão, mas você pode olhar para alguém do outro lado e dizer assim: tem coisa boa de Deus para você aqui. Eu não sou de fazer isso, mas eu senti um calor agora de Jesus. Mais uma vez, olha, fica assim uns 2 segundos olhando para essa pessoa bonita do seu lado. Olha, tem tanta gente bonita aqui. E esse negócio de bonito é tremendo, sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Que alguém pode dizer assim: mas eu não sou bonito. Não, eu não me considerava bonito, mas minha esposa me achou um gato. Falou assim: eu vou casar com esse gordinho aí, ele é muito bonito. Ela me achou bonito. Então, não, todo mundo aqui é lindo aos olhos de alguém, principalmente de mamãe e papai, né? Eita, mamãe e papai, todo mundo é bonito. Viu? Agora, essa pessoa que você olhou do seu lado, sabe o que ele é? Vou dizer para você: um adorador cheio da presença do Espírito Santo. E o que nos faz ser lindos e belos na presença de Deus é que nós todos estamos aqui como adoradores dependentes exclusivamente das mãos do nosso Deus. E nós podemos perder um membro, nós podemos, não vai chegar ao extremo de perder um membro, mas nós podemos ser caluniados muitas vezes. Lá a moça que falou que vai entrar na faculdade, você pode ser desprezada lá por você ser serva de Deus, mas é melhor ser desprezada pelo mundo e ser aceita pelo Espírito Santo e sentir a presença dele aonde você entrar. Aí você vai ver o diferencial. Eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu com alguém aqui. Você é novo no ambiente, ninguém conhece você, você chega lá quietinho na sua, presta seu serviço, faz o que você tem para fazer, dá uma visita, você está na sua, alguém chega perto de você assim, sem você falar nada, e diz: meu irmão, minha irmã, jovem, posso fazer uma pergunta? Você diz: posso. Você é crente, né? Quem já aconteceu isso aqui? Diga bem. Amém. Você é crente, não é? Aí você diz: sou, graças a Deus. Sabe o que é isso? Você é um adorador onde você está. Aí Jesus diz assim: não se pode pegar uma lamparina e colocar embaixo da mesa. Você pega uma lamparina e coloca num lugar alto para iluminar. Jesus diz assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. Aonde a gente chega, a gente dá sabor de sal, a gente dá graça para a vida, a gente dá sabor para uma vida que está destruída. E a gente também é luz que ilumina o caminho de alguém, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus que nos resgatou. Você crê que você é sal e luz? Então diga bem aí, aleluia. E o levita, ele era tremendo. O presbítero Marcos, ele era tremendo, porque ele diz assim: tira de mim o meu braço. E depois ele diz: olha, essa língua aqui sempre louvou ao Senhor. Se quiser tirar o braço, e se for pouco para vocês, tira a língua também.
Eu prefiro ficar sem braço, eu prefiro ficar mudo, se eu me esquecer das minhas origens, se eu me esquecer do meu Deus, se eu me esquecer da onde eu fui tirado e para que Deus me chamou. O mundo pode até nos desamparar, pode até zombar de nós, mas nós, sabe o que nós fazemos como adoradores? Nós dizemos para Deus: eu posso perder tudo nessa vida, mas lá na mansão celestial eu vou ter tudo em sua presença. E para terminar aqui esta mensagem, veja que a retribuição para os babilônicos vieram, porque do mesmo jeito que eles zombavam da nação de Israel no dia da sua destruição, queimando crianças, saqueando casas, levando pessoas escravas, os medos e persas vieram e fizeram a mesma coisa. E o levita vai dizer: bendito, olha a profecia do levita antes de Babilônia ser destruída: bendito seja aquele, vou ler para vocês, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuir o pago que tu pagastes a nós. E isso aqui é vingança do levita? Não. O levita bem sabia que a vingança vem do Senhor. O levita batalhou? Não. O levita levantou a espada? Não, porque não era guerreiro. O que o levita fez foi pendurar a harpa, mas ele sabia o porquê que ele tinha pendurado a harpa, e ele sabia do Deus que ele servia. E ele diz: a hora de vocês está chegando, a hora do juízo vai chegar, e feliz será aquele que retribuir com vocês o mesmo que vocês fizeram conosco. Veja, o juízo de Deus se alguém está pensando que vai mexer com a igreja do Senhor e vai ficar impune, que está enganado. Se alguém, pastor Manuel, está pensando que vai atacar a igreja de Jesus e vai ficar impune, está enganado. Por isso que a gente sai de cabeça erguida, porque a gente não precisa batalhar, porque temos alguém que peleja por nós. Deus disse para Moisés: eu só quero que vocês adorem. Estende a mão para o mar vai se abrir, eu só quero que vocês marchem. Veja que para Deus há o trabalho de abrir o mar, para Deus há o trabalho de fazer o mais difícil. E para nós, qual que é a minha obrigação? Deus só diz: marcha, continua adorando, continua na posição que eu te chamei, continua louvando o meu nome, que o que há de ser feito será, e eu vou fazer. Acabou. Meus irmãos, eu não sei como você entrou, isso aqui muitas vezes vira até um jargão por aí, mas eu não sei como é que você entrou aqui, porque eu não sou Deus, mas Deus sabe como é que você entrou. E a resposta de Deus para você é: descansa em minha presença, pega a harpa e adora, porque eu pelejarei por vós, e vós calareis. Eu não sou leviano de dizer aqui no púlpito: os seus problemas acabaram, você vai chegar na sua casa e vai ser mil maravilhas. Não, nós vamos sair daqui, vamos voltar para a nossa batalha diária, para a nossa luta diária. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você vai voltar para a luta diária, mas você vai voltar como Deus que você serve, dizendo para você: adora na prova, levanta a mão na prova e engrandece o Senhor, porque a peleja é dele, e o nosso trabalho é apenas adorá-lo na beleza da sua santidade. Olha que Deus tremendo que a gente serve. Nós não precisamos lutar, porque quem luta por nós é o Senhor. Qual que é o meu trabalho aqui? Na realidade não é trabalho nenhum, é adorar a Deus, é viver em adoração, é viver em santidade. Tá certo, meus irmãos, que é uma vida de batalha, não é fácil, muitas vezes a gente se estressa, a gente fica irado, mas a vingança é do Senhor, a luta é do Senhor, e a adoração eu tenho que prestá-la. Por isso, quando você entrar na casa de Deus, não se preocupa com o irmão do lado, da direita ou da esquerda. Adora a Deus do seu jeito, meus irmãos. Adora a Deus na beleza da sua santidade. Adora a Deus da maneira que você sabe adorá-lo, porque Ele conhece o meu e o teu coração. Deus não quer cópias, né?
imite o jeito do Marcos aqui. Vou imitar o Marcos, a paz do Senhor. Não, Deus quer que eu seja do meu jeitinho, que eu adore a Deus na minha simplicidade, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Saia convicto, jovem que entrou aqui, irmão e irmã, porque que coisa linda, né? A igreja lotada no culto de sábado, cheia da presença, da graça de Deus, de jovens, de visitantes, de irmãos e irmãs. Você que está aqui é um privilegiado de Deus, assim como nós somos, porque Deus nos resgatou. Concluo com o que está escrito na carta de Pedro. A carta de Pedro é uma carta muito extraordinária, e Pedro vai dizer assim que nós antes não éramos povo, mas agora nós somos povo. Antes nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. E ele começa dizendo: sabe o que vocês são? Vós sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E qual que é a tarefa? Para anunciar as virtudes que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu vou tirar a minha harpa e vou fazer o que eu tenho que fazer: adorar a Deus e anunciar o que Ele fez na minha vida. Antes eu estava em pecado e não tinha nome e não tinha dignidade. Agora eu estou na presença de Deus. Não estou rico, porque eu não preciso de riqueza para adorar a Deus, mas eu estou sobrevivendo com saúde, comendo arroz e feijão, comendo um pãozinho francês de manhã. Meu filhinho está ali, é uma vez. Por quê? Porque Deus cuida de mim e de você. Quem pode, adora a Deus e ora essa oportunidade em nome de Jesus.